No estudo da ótica geométrica, uma parte extremamente importante é o estudo das lentes. E uma lente dentre elas, que é a mais importante, é a lente dos nossos olhos, o cristalino. Então tem um capítulo reservado para estudar a ótica da visão e as ametropias, como se diz, os defeitos visuais. Então vamos falar um pouquinho sobre presbiopia e aproveita e pratica lentes, usando como pretexto uma questão que apareceu na prova de medicina da Unicristos em 2014, a questão de número 26. Dá uma olhadinha. Uma senhora de 40 anos de idade precisa de lentes de contato com distância focal de 65 centímetros para ler uma revista mantida a uma distância de 25 centímetros dos seus olhos. Passados 5 anos e usando as mesmas lentes, ela notou que agora precisava segurar a revista a uma distância de 29 centímetros para conseguir uma leitura adequada. Dessa forma, podemos afirmar que o seu ponto próximo variou aproximadamente. Olha, para a gente ir interpretando, primeiro veja que existe uma escala de tempo na questão. A senhora começa com 40 anos e termina com 45, passados 5 anos. Repara também que uma coisa foi mantida ao longo desses 5 anos. Ela usava lentes de contato com uma distância focal de 65 centímetros. E mesmo passados 5 anos, ela usava as mesmas lentes. O que foi que mudou? Quando ela tinha 40 anos de idade, ela podia colocar a revista, ou um objeto qualquer que ela quisesse observar, numa distância de 25 centímetros dos seus olhos. Com o passar do tempo, essa distância aumentou para 29 centímetros. Repara que nós estamos falando de uma lente e de um objeto. A revista faz o papel do objeto. E a pergunta final é sobre o ponto próximo e a variação que ele sofreu ao longo desses anos. O que é necessário que a gente fique esperto com relação ao defeito de visão, as ametropias? Nesse caso está falando da presbiopia. O que acontece é que se a pessoa precisa de uma lente de contato ou de uma lente de óculos, o que essa lente faz? Essa lente coloca a imagem do objeto aonde a pessoa consiga ver. O objeto está onde ela não consegue ver. E a imagem vai ser projetada, vai ser localizada, vai ser situada, vai ser conjugada pela lente numa posição onde a pessoa consiga enxergar. Do que eu estou falando? Independente de você ter algum defeito visual, ter uma visão perfeita, você sabe que se você pega um determinado objeto, pode ser uma revista para fazer uma leitura, e você vai aproximando dos olhos, aproximando, chega um determinado momento, uma determinada distância, em que fica tudo borrado e você não consegue mais fazer essa leitura. O que a questão está falando é que essa distância, o ponto onde eu consigo fazer a leitura corretamente, ele vai modificando com a idade. À medida que o tempo vai passando, esse ponto vai ficando cada vez mais afastado. Então é exatamente essa a pergunta, qual é essa variação? Então olha o que é o raciocínio. Se eu coloco a revista aqui, estou falando agora numa situação real, para mim e Delfrânio, aqui eu já tenho uma imagem borrada da minha mão. Se eu vou afastando, a partir dessa posição eu consigo ver com perfeita definição as linhas todas que aparecem na minha mão. Então, por que eu precisaria de um óculos? Porque se a minha mão estiver onde eu não possa ver, ele vai ter que projetar uma imagem aonde eu possa ver. Essa é a função que o óculos cumpre. Ou a lente de contato, a questão fala de uma lente de contato. Repara que, sendo considerado uma lente esférica, a gente pode trabalhar com a equação dos pontos conjugados, com a chamada equação de Gauss, onde eu tenho a distância focal, a distância do objeto e a distância da imagem. Repara que no texto, apesar de serem duas questões numa só, porque vai situar uma 5 anos depois da outra, então tu vai ter que montar a equação 2 vezes. Mas você tem a mesma distância focal, 2 posições diferentes para o objeto e vai encontrar 2 posições diferentes para a imagem. E é essa a variação que a gente quer encontrar. A variação entre as posições das imagens. Porque a imagem vai estar
aonde a pessoa consegue ler. E esse é o chamado ponto próximo, e essa é a variação que ele quer. Beleza? Olho na tela. Relembrando então a chamada equação dos pontos conjugados, e tu não vai me ver, não vai me ouvir, chamando essa equação de equação de Gauss. Mas, Delfrone, é porque está errado? Não. É porque esse nome não me ensina muita coisa. Ele conta a história. Foi Gauss que teve a ideia. Mas é mais importante para eu entender a teoria conhecer o nome equação dos pontos conjugados. O que se quer dizer com isso? Pontos conjugados. Quando você escreve a expressão, aparece 1 sobre a distância focal, é 1 sobre a posição do objeto, mais 1 sobre a posição da imagem. Observe que a distância focal de uma lente, estou falando de uma lente de óculos ou de uma lente de contato, é um valor constante. Observe também que os objetos, eles mudam de lugar. Ora você está olhando para objetos próximos, ora você está olhando para objetos afastados. E isso é o que vai determinar a posição da imagem. Então, nós temos P e P' como um par conjugado. E aí, lembra de par conjugado quando você ouviu nas aulas de matemática lá do ensino fundamental, pela primeira vez, falar em sistema de eixo cartesiano. E o professor mostrou o eixo Y e o eixo X, diz que cada ponto ali naquele plano tinha duas coordenadas, uma no eixo X e outra no eixo Y, uma abscissa e uma ordenada, mas aí ele diz, você sempre escreve o X primeiro e o Y depois. E aí, anos depois, a gente vai aprender que isso tem a ver com relações matemáticas, funções. O valor de um depende do valor do outro. Então, a equação de Gauss, a equação dos pontos conjugados, ela é uma função. A posição da imagem depende da posição do objeto, considerando, nesse caso, que a distância focal permaneça constante. Ok? Olho na tela. Levando então agora a ideia da equação dos pontos conjugados de volta para a questão, o que nós temos? Quando a mulher tinha 40 anos, nós podemos montar a equação de Gauss para ela, 1 sobre F, a distância focal 65 centímetros, 1 sobre P, o objeto colocado a 25 centímetros dos seus olhos, e 1 sobre P' determinaria o ponto próximo de visão distinta, ou seja, aonde vai ser colocada a imagem pela lente que ela está usando, porque a imagem é colocada onde a pessoa consegue ler. Repara que nós temos algumas operações matemáticas a realizar. 1 sobre P' seria 1 sobre 65 menos 1 sobre 25. Se a gente quiser adiantar aqui a matemática, 25 menos 65 sobre 65 vezes 25. Eu vou ter que inverter essa fração, porque eu quero descobrir o valor do P'. Eu vou chamar P' 40 quando a mulher está com 40 anos. Então, isso aqui ficaria 65 vezes 25 sobre a diferença elevada a negativa menos 40. Aqui já vale a pena uma observação. E Delfrane, então o P' é negativo. Lembra do referencial de Gauss? O que é que significa uma abscissa P, P' ou F, ou seja, a distância focal, a distância do objeto, a distância da imagem, que são sempre medidos em relação ao vértice da lente? O que é que significa uma abscissa negativa? É quando você está diante de uma imagem virtual. E aí vamos parar para pensar se isso faz sentido. A lente vai conjugar uma imagem virtual da revista que está à frente da mulher. Lembra que toda imagem virtual ela é direita. Não faz sentido que você use um óculos ou uma lente de contato que vá conjugar uma imagem invertida. Às vezes já é difícil de ler com a coisa na posição correta. Imagine se a imagem ficar invertida. Então, eu não posso ter, nessa situação, imagem real. Eu preciso de uma imagem virtual. Então, já era de se esperar que o P' fosse negativo. Ok? Vamos continuar os cálculos? Eu não vou fazer essa conta, tá? Vou deixar ela quietinha aí do jeito que ela tá. Se você quiser, você pode fazer umas simplificações, dividir por 5, etc. Eu vou deixar essa coisa aí do jeito como ela tá.
Vamos refazer a equação quando a mulher agora já tem 45 anos. Passados 5 anos, foi o que disse no texto. Repara que a distância focal é a mesma, porque falou que é a mesma lente. O que mudou foi a posição onde o objeto vai ser colocado, passou a ser 29 centímetros. E isso vai conjugar, então, a imagem em uma nova posição. Nós vamos ter 1 sobre pelinha, como 1 sobre 65, menos 1 sobre 29. A gente vai ter que fazer a operação com as frações. 29 menos 65 sobre 65 vezes 29. Isso aqui é a minha maneira de tirar o MMC. O pelinha, já estou invertendo lá a expressão, vou chamar a pelinha 45, para lembrar que é quando ela tem 45 anos. Eu vou ter agora 65 vezes 29 sobre menos, repara que agora essa diferença aqui vai dar 36. De novo, um pelinha negativo, o que já era de se esperar. O que foi pedido? A variação desses pelinha. Então, a variação de pelinha significa o pelinha final, aos 45 anos, menos o pelinha inicial, quando ela tinha 40 anos. Então, substituindo pelos valores que eu encontrei, menos 65 vezes 29 sobre 36, menos, cuidado, hein? Tem outro menos aqui, ó, lá do menos 40. 65 vezes 25 sobre 40. Então, aqui eu teria esse menos com esse menos, vai ficar positivo. Então, menos 65 vezes 29 sobre 36, mais 65 vezes 25 sobre 40. Repara que para você preparar essas contas, tu vai ter que ter um pouquinho de trabalho. E aí, o que é que eu sugiro? Nesse instante, é quando você tem que lembrar o que o elaborador da prova, o que o elaborador da questão está fazendo contigo. Veja bem, ele prepara a questão com meses de antecedência. Decidiu que vai colocar uma questão de cálculo, não uma questão teórica. E ele sabe que não permite você usar a calculadora. Entende que a partir do momento em que você já armou as equações, você já demonstrou conhecimento. Agora só falta perder a questão, porque vai errar nos cálculos. Ele deve ter te deixado alguma saída honrosa. Vê se você entende o que eu estou querendo dizer. É nessa hora que você olha para as alternativas, para ver se ele não deixou algumas alternativas com valores bem distintos, que me permite fazer arredondamentos, porque 29 está complicado de colocar nessas contas. Então, vamos dar uma olhadinha. Se você observa as alternativas, nós temos como opções 4, 11, 20, 40 e 52. Você há de convir comigo que existe uma diferença bem grande entre os valores. Então, eu imagino que não vai fazer mal algum se a gente fizer alguns arredondamentos. Por exemplo, a gente podia considerar esse 29 como sendo um 30. Que vantagem isso me traria? Repara que eu posso dividir agora todo mundo por 6. Aqui ficaria 5, aqui ficaria 6. Já estou desejando que esse 65 fosse 66. Já entrei na onda do arredondamento mesmo. Nesse caso, então, 66 dividido por 5 seria 11. E o resultado final dessa fração, então, seria menos 11 vezes 5, 55. Vamos agora para outra fração. O que aparece ali? Eu tenho todo mundo divisível por 5, então vamos pensar aqui uma coisa. Vamos imaginar, já que eu estou na base do arredondamento, que esse 25 fosse 24. Vou tirar uma unidade dele, tá? Vou te explicar por que eu estou pensando em 24. Na hora em que a gente fizer a divisão por 4 e por 4, aqui fica 6 e aqui fica 10. Repara que 65 dividido por 10
65 dividido por 10 vai dar 6,5. E 6 vezes 6,5 dá 39. 39. Se a gente fizer agora, então, essa diferença, menos 35, menos 55, mais 39, o que a gente vai ter? A gente vai ter mais ou menos menos 16. E Delfrani agora está entre o 11 e o 20. Mas repara que o que foi que você fez? Eu coloquei o 65 arredondado para cima e o 30 arredondado para cima. Se imagina então que esse número aqui deve estar muito grande. Desse jeito, então, eu arriscaria dizer que a minha resposta seria a alternativa B de bola, 11,8. E aí eu sei que tu está me assistindo aí de casa, da escola, sei lá, e tu vai conferir na calculadora. Eu conferi, tá certo? Vai dar 11,7361111. Então, de fato, nesse caso, a gente marcaria a alternativa B de bola. E aí você deve estar pensando assim, mas e aí, Delfrani, eu posso fazer arredondamentos? Entenda, às vezes é uma necessidade. Você só não pode fazer sob hipótese nenhuma se o elaborador da questão for ruim o suficiente, como alguns já foram, nunca vi na Unicristos, mas já vi em outras bancas. Colocar as alternativas, valores bem próximos um ao outro. Aí, então, eu não tenho opção. Eu tenho que fazer a conta na base do braço. E se você se sentir inseguro com os arredondamentos, então não arredonda tanto. Vai fazer o trabalho no braço. Eu poderia fazer aquelas contas, só não queria, certo? Outra coisa. Reparou que a gente resolveu a questão, lemos o enunciado, pegamos as informações, interpretamos, eu expliquei qual era a função que uma lente tinha, que é de conjugar uma imagem aonde o usuário possa ver de um objeto que está numa posição onde ele não consegue enxergar. Agora, o que é a coisa mais importante que tem, além das contas, mas muito mais importante do que as contas, é a gente saber desenhar as imagens conjugadas por lentes e por espelhos. E como objetivo é a gente estudar a teoria a partir da resolução dos exercícios, a questão já está resolvida. Vamos aproveitar para aprender mais um pouquinho. Olho na tela. Eu queria propor que a gente fizesse o desenho da lente e da imagem construída para que a gente possa praticar e entender essa história da lente de contato e do óculos como corretor de ametropia. Então vamos colocar aqui uma lente e nesse caso eu vou colocar uma lente convergente, como a lente que foi utilizada anteriormente. Lente convergente que aparece com essa simbologia. Você sabe que depois que você desenha a lente, o próximo passo é desenhar o eixo principal que corta a lente bem no seu centro óptico e marcar os pontos focais. No caso da lente, diferente do espelho esférico, você tem 2 pontos focais porque a lente é transparente. Vamos colocar um objeto agora. E eu vou colocar esse objeto entre o foco e a lente. Vou desenhar esse objeto como sendo uma seta, que é o que é de praxes, né? E vou botar a seta apontando para cima. Eis aqui o meu objeto. O que eu quero é encontrar a imagem conjugada por essa lente para esse objeto. Queria que você reparasse logo de cara uma coisa, e eu fiz de caso pensado. Não coloquei o objeto em pé sobre o eixo principal. Você vê que ele está metade para cima e metade para baixo. Eu quero treinar a construção das imagens. Lembra que eu tenho alguns raios notáveis. Um deles, talvez o mais notável, é aquele que incide na lente paralelo ao seu eixo principal. Ele é convergido, nesse caso é uma lente convergente, na direção do foco. Nós temos outra propriedade que diz que se um raio de luz incide na lente passando pelo seu centro óptico, é o único caso em que ele passa direto sem sofrer desvio algum. Repare que os raios que atravessam a lente, os raios refratados, os raios emergentes da lente, eles não se cruzam, são divergentes. Dá para confiar um pouco no meu desenho que você viu que eu estou usando um grid aí como escala.
apesar de estar fazendo a mão livre. Nesse caso, é importante que a gente observe o prolongamento de cada um desses raios. Se os raios não se cruzam, mas os seus prolongamentos sim. Onde eles se cruzam é onde eu vou ter a imagem da seta do meu objeto. Com 2 raios eu construo uma imagem. Agora eu quero encontrar onde é que está a outra ponta do objeto. Você podia até arriscar por simetria, mas o nosso objetivo é treinar a construção. Estou desenhando para te dar o exemplo, para você desenhar depois aí sozinho também. Um raio de luz incidente na lente, paralelo ao eixo principal, ele é refratado, nesse caso, ele converge na direção do foco. E se o raio de luz toca o centro óptico da lente, ele passa direto, sem sofrer desvio algum. Se os raios não se cruzam, o mesmo já não se pode dizer dos seus prolongamentos, que em algum momento vão se cruzar. E exatamente na posição onde eles se cruzam é onde vai estar a imagem, nesse caso, da base do objeto. E eu tenho aqui a minha imagem. Repara o que a gente tinha dito antes. O que eu estou mostrando aqui é a lente como a lente de um óculos ou como uma lente de contato. Você tem um objeto numa posição onde a pessoa não pode ver. Objeto não visto. E o que a lente faz? Conjuga uma imagem onde a pessoa possa ver. Imagem onde possa ser vista. Isso é o chamado ponto próximo. Exatamente o assunto sobre o qual fala a questão. E Delfrani, onde é que está a pessoa nesse caso? A pessoa está aqui, ó, do outro lado da lente de contato. Estou fazendo o desenho aqui fora de escala, tá? Está aqui o olho da pessoa, absorvendo toda aquela luz que vem e invade essa região. Eu desenhei 4 raios, mas existem um monte de outros. E quando esses raios incidem nos olhos da pessoa, então ela vai ter a impressão de que esses raios vêm lá de onde os seus cruzamentos estão se projetando, ou seja, lá da imagem. Então ela acaba observando uma imagem virtual direita e, nesse caso, ampliada. A questão fala sobre a presbiopia. E mais uma vez a Cristos faz uma questão que tem um texto antes da questão. Se tu está com a prova na mão, tu sabe disso. E eu ignorei o texto. Queria dar uma lida nele agora no final, só para a gente aprender um pouco mais. Olho na tela. A presbiopia, ou também conhecida como vista cansada, consiste na perda natural da capacidade de enxergar com nitidez, principalmente para perto. A disfunção que ocorre normalmente a partir dos 40 anos faz que o cristalino, a lente interna do olho, perca a flexibilidade necessária para ajuste do foco e possui alguns sintomas. A pessoa afasta o livro para ler melhor, percebe a visão pior à noite, pode sentir dores de cabeça, além de cansaço e dor ocular. Ainda não se conhece um tratamento definitivo para a presbiopia, mas pode ser corrigida com o uso de óculos, os quais poderiam ser apenas para leitura ou com grau para longe e para perto. Para que a gente consiga fixar uma imagem, porque isso também é importante nas questões, eu queria que você observasse isso aqui. São cortes transversais num olho, como se ele estivesse olhando na posição em que eu estou aqui. E aí você vai observando aqui, ele mostra o cristalino, em 2 condições. Aqui o cristalino apertadinho, né? Ele está esguio aqui, esticado. E naquela outra condição lá, você vê que ele está gordinho. Repara que aqui ele está mais alongado, enquanto que lá ele está apertado. É exatamente isso que se chama de acomodação visual. Aquela história que a gente falou no começo, que você tem um limite de aproximação para o qual a imagem fica borrada. O que acontece? Quando a tua vista está relaxada, e isso é uma coisa que você não percebe, tá? Isso é inconsciente. Quando os objetos estão longe o suficiente, o teu cristalino fica assim. Ele fica esguio.
Existem músculos chamados músculos ciliares nas duas pontas do cristalino. Na realidade, ao redor todo, né? Olhando de frente aqui, é porque a gente está vendo num corte de perfil. A partir do momento que você vai aproximando o objeto do olho, e aí não importa se você é míope, se é hipermétrope, se é presbíope, se tem visão zero, enfim. Mas à medida que você aproxima o objeto, esses músculos vão apertando o cristalino, exatamente para mudar a curvatura das faces dele, porque isso muda o grau da lente. Então, a lente do nosso olho, o cristalino, diferente das lentes de contato e das lentes dos óculos, elas mudam de grau e mudam com uma velocidade e uma precisão impressionante. Se você já tentou fazer filmagem de corrida, de gente correndo, alguma coisa desse tipo, regulando o foco da câmera, tem determinados momentos que as cenas mudam tão rápido que você percebe desfocado. Mas você não consegue perceber isso com a sua visão. Pelo menos não quando ela está funcionando normalmente. É isso. E aí, o vídeo merece um joinha? A gente precisa do joinha para poder manter o canal funcionando. E não te esquece, se você se inscreve no canal, você consegue ter acesso cada vez que tiver um vídeo novo. Vídeo de resolução de questão, vídeo de teoria, enfim. Clica aí, se inscreve no canal e fica por dentro. E não te esquece, lá embaixo, ó, joinha.